Bem, não é só colher, né, doar o sangue e fim, tá? A gente precisa fazer os testes necessários para verificar a qualidade desse sangue. E a qualidade desse sangue vai muito além de aspectos, e sim em relação a se ele carrega alguma doença e tal, porque existem algumas coisas. A Laila fez uma pergunta interessante em relação à lembrança, não é? Há pessoas que têm problemas de esquecimento, podem doar sangue, e não é só isso. Existem questões que, por exemplo, eu não sei se eu entrei em contato com determinado tipo de doença e desenvolvi o antígeno, ou há quanto tempo eu entrei em contato com essa doença. Não é? Vamos falar, por exemplo, da questão de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Como eu falei, as pessoas mentem. As pessoas mentem, e aí com isso, por exemplo, tive uma relação sem o uso de preservativos na noite anterior à, como é que se diz? A doação de sangue. Cheguei lá na hora e falei que as minhas relações, não tive nenhuma relação com o. Não tive. Não tenho. Não tem muito tempo que eu tive relação sem camisinha. Né? E aí seguiu. Né? E aí você teve essa relação, ou você ficou com medo, com vergonha de dizer que teve. Existem várias situações. E aí, cara, não tem como ver. E isso pode acabar passando. Por isso que eu falo que as pessoas mentem, as pessoas precisam ser honestas durante a doação de sangue, tá? E, obviamente, existem questões que você não sabe que entrou em contato com determinada doença. Não existe só o HIV. Tem o HTLV, tem o tem hepatite, tá? Tem a sífilis, que a gente pode não estar sintomático ainda. E tá ali carregando o vírus. E é muito complicado, né? Eu chegar e acabar passando isso para alguém sem querer. Então, além das pesquisas dos anticorpos irregulares, eu também, né, como doença de Chagas, HIV, HTLV, eu também preciso fazer tipagem sanguínea AB0 e, determinação do fator RH, inclusive pesquisa do DEFRACO, que tudo isso a gente vai ver na aula de sistema de imunohematologia. A gente vai ter essa aula, tá? Então essa aula de hemoterapia é só o início, para a gente entender todas essas questões de transfusão, de coleta de sangue, e depois eu vou falar especificamente cada coisa, tá bom? Bem, a sorologia, tá? É obrigatória a realização desses exames, tá? São exames de altíssima sensibilidade em todas as doações, tá? Independente se você é um doador antigo ou não, tá? E o que acontece? Nem o sangue total, nem os componentes sanguíneos podem ser transfundidos antes da obtenção desses resultados finais. Tá? A gente faz aí sorologia para hepatite B, hepatite C, HIV1 e HIV2, doença de Chagas, sífilis, HTLV 1 e 2 e também das hemoglobinopatias, tá? E que isso também. Não lembra? Dá uma olhada na aula 4 do primeiro ciclo, tá bom? Bem, na hepatite B, tá? A gente costuma fazer a pesquisa do HBS, que é o antígeno de superfície, tá? O anti-HBC, que é o anticorpo para o antígeno central, tá? Lembrando, o antígeno é uma molécula que promove a geração de anticorpo, ela gera uma resposta inflamatória, então a gente chama de antígeno. Tá? A gente tem o patógeno, vamos dizer, que é o vírus
do HIV, da hepatite B. E aí, na superfície dele, a gente tem algumas proteínas, tá? Tanto na superfície quanto dentro dele, a gente tem algumas proteínas que podem gerar a formação de anticorpo, que o meu organismo reconhece como isso não é meu. Isso a gente chama de antígeno. São partes. O antígeno não é o vírus inteiro. Tá? Então, a gente tem um antígeno da superfície, que a gente chama de HBS, e um antígeno central, o HBC. Eu posso procurar o antígeno, ou eu posso procurar o anticorpo para esse antígeno. Tá? Além disso, eu também posso dar uma olhada na minha enzima ALT, que a gente vai ver sobre ela lá em bioquímica, tá? Que ela dá um indicativo que se o meu fígado está sendo destruído ou não. A janela sorológica é de 54 a 56 dias, então tem que se tomar bastante cuidado. Tá? A metodologia pode ser imunoenzimática ou quimioluminescência. Tá? O que acontece? A gente pode buscar aí o HBS, tá? HBsAg, AG é a sigla para antígeno. Eu vou detectar o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Anti-HBs, eu vou detectar o antígeno, o anticorpo contra esse antígeno. Tá? Eu posso ter o anti-HBc, que é o IgM, anti-HBc IgM, tá? Que é o anticorpo contra o antígeno do núcleo do vírus, tá? Da parte central, ok? Eu posso pegar o anti-HBc, que é o anticorpo total, IgG mais IgM. Quando a gente vê a aula de imuno, a gente vai ver que a IgM está ligada mais com a resposta aguda e a IgG com a resposta crônica. E isso vai dar uma ideia de há quanto tempo eu tenho essa infecção. Tá? Além disso, eu posso ter ver o antígeno HBe, que é um outro antígeno do vírus da hepatite B, ou verificar o anticorpo para esse antígeno. Tá? E aí, aqui eu tenho um quadro bem bacana mostrando como é o exame de alguém suscetível, ou seja, que ainda não pegou a infecção, que está no período de incubação, que está em fase aguda, que está em fase aguda final ou com hepatite crônica, tá? Que pode estar numa infecção recente ou início da fase convalescente, que pode ter uma imunidade ou uma infecção passada recente. Uma imunidade de uma infecção passada, mas mais antiga, e uma imunidade por conta de resposta à vacina. Tudo isso aqui, tá, ajuda a gente a entender em qual situação aquele meu paciente se encontra. Tá? Também, além da hepatite B, eu posso verificar a hepatite C, ok? Também por testes imunoenzimáticos ou por quimioluminescência, mas a janela sorológica é de 70 dias. Tá? Caso dê positivo, eu tenho que fazer um teste NAT. Tá? Esse teste NAT é o teste de ácidos nucleicos. Esse teste de ácidos nucleicos ele pode ser utilizado para a detecção dos ácidos nucleicos do HIV ou do vírus da hepatite C. Tá? Eles são bem mais específicos, porém, obviamente, eles são utilizados para confirmação. Tá? Porque a gente sabe que em alguns casos, dependendo, podemos ter algumas coisas, algumas doenças, alguns medicamentos, algumas situações que podem dar falso positivo. Então, a gente precisa fazer teste confirmatório. E, obviamente, o teste de ácido nucleico ele é mais caro. Tá? Então, ele vai detectar a existência do próprio vírus no sangue do doador, não vai detectar o anticorpo. Tá? Ele vai verificar se eu tenho o RNA ou o DNA viral. Tá? Ele busca isso, a gente amplifica,
ou seja, eu multiplico aquilo ali quase como um PCR, que também a gente vai ver depois. Pensa, eu busco o DNA, o RNA viral. Eu tenho uma base de dados e eu busco aquele modelo. Tá? Esse é o RNA viral. Eu pego e multiplico, tá? Para poder ter uma boa sensibilidade. Ok? E aí, eu consigo detectar a partícula viral com antecedência de muitos dias, quando eu estou comparando com a presença de anticorpo. Isso é muito importante em alguns casos, mas não é um teste tão trivial assim. Mas a gente acredita que futuramente ele vai ser melhor utilizado, porque a gente sabe que a gente acaba sempre melhorando os testes e tentando simplificá-los. Também, no caso de regiões endêmicas da malária, eu preciso fazer um exame parasitológico de gota espessa, tá? Para verificar se a pessoa é portadora da malária ou não, tá? Tem a malária ou não. E regiões endêmicas sem transmissão ativa, eu só faço um teste de imunoinflorescência indireta, ok? É o que eu preciso fazer, tá? Aqui no Rio de Janeiro não se costuma fazer, mas a gente acaba fazendo, por exemplo, lá nas regiões, em estados e cidades da região norte, tá? E por fim, a gente vai falar do citomegalovírus, dessa parte aqui, tá? Ele não é obrigatório ser feito se o sangue que vai ser transfundido for desleucocitado, tá? Porém, caso contrário, eu preciso fazer. E ele é muito perigoso para pessoas imunocomprometidas, tá? Que pode causar febre, dor de cabeça, inchaço na barriga, cansaço. É uma infecção muito preocupante e para pessoas imunodeprimidas e grávidas não podem não podem receber sangue com citomegalovírus porque o bebê pode ser infectado e ter surdez, até mesmo retardo mental, ok? Bem, no próximo slide eu vou terminar com os testes obrigatórios, tá? E mais uma vez, qualquer dúvida, estamos aí.